Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, então convido você a se inscrever, a deixar seu like, que eu quero saber o que vocês estão achando dos conteúdos e ative o sininho de notificações. Hoje eu irei falar, gente, sobre um assunto sério, que é sobre endometriose pós-cesárea, isso mesmo. Vou falar sobre como eu descobri, quais foram os sintomas, se eu tive que fazer cirurgia, se eu fiz, como é que foi esse pós-operatório, tudo eu vou explicar nesse vídeo. Então, se você tem endometriose pós-cesárea ou tem alguma coisa que aconteceu depois da cesárea e tem alguns sintomas parecidos, então assiste até o final que você vai gostar muito desse conteúdo. Como aconteceu, gente? Como é que eu fui saber que eu tinha endometriose? Primeiramente, gente, quando a Manuela, ela nasceu e eu fui tirar meus pontos, eu tava sentindo no meu canal vaginal ali uma bola. Eu lavava e sentia uma bola. E o meu sangramento, que tem aquele período que sangra, né, quando a criança nasce, ele já tinha parado. E eu tive relação num período que não pode ter na quarentena. Tive relação. E aí surgiu esse negócio, uma bolinha que sangrava e quando tomava banho eu sentia. Como a minha mãe estava cuidando dos meus pontos, tudo na limpeza, pedi para ela olhar. E realmente tinha uma bolinha ali. E me incomodava muito, sangrava muito. Foi passando e no dia de tirar os pontos com o meu médico, eu expliquei para ele tirar o ponto. Eu falei, não, eu quero falar com o meu médico. E ele introduziu o dedo ali, né? E disse que eu estava com um cisto vaginal, gente, somente com um toque, tá? Ele não perguntou se eu tinha algum sintoma, nada. Ele simplesmente disse que eu estava com um cisto vaginal e que eu teria que cuidar, tal, e não poderia ter mais relação, porque poderia crescer. Tá, cheguei em casa, falei pro parceiro com quem eu estava naquela época, tal, e ficou aquele. Como é que eu tive isso, né? Sendo que meu parto foi cesárea. Até aí tudo bem. Após um ano de cesárea, comecei a sentir o local do corte da cesárea, um lado nada sensível, tranquilo, e um lado sensível demais ao toque e com uma bolinha, gente. Como se fosse uma bolinha mesmo. Passava a mão e eu sentia aquilo ali. E eu já relatei em alguns vídeos meus, gente, que as minhas dores de cabeça estavam piores e a minha cólica, principalmente, tá, gente? A minha cólica, ela tava horrível, pior do que antes. Antes eu não tinha cólica, então minhas cólicas estavam muito horríveis, pegando minhas costas inteiras. E aí a gente chegava a pegar as pernas, tá? E tem vezes, gente, que eu não conseguia nem às vezes levantar da cama por conta da cólica pegar as pernas, né? Então vocês imaginam. E eu notava, gente, que durante as relações sexuais, algumas posições batia bem no fundo, sabe? Dava um choque. E depois da relação acabava, eu sentia uma fisgada enorme lá dentro e uma cólica interna. Horrível. Então, o que isso faz com algumas pessoas que têm isso, tá, gente? Faz com que a gente não tenha relação por conta dessa dor. E além disso, gente, como é que eu notava, como é que funcionava essas cólicas e o que ela tem a ver com essa bolinha ali no local da cesárea. Um dedo acima do corte, tá, gente? É um dedo acima do corte. Como é que funcionava? Eu notava que no período menstrual, aquela bolinha, ela vinha tipo pra fora e aquela região ficava toda sensível. Tanto ao toque, ao encostar, pior. E eu já tinha noção que minha menstruação tava pra descer, então já temos a ver que as minhas cólicas não eram normais. Tinha algo errado a ver com a minha cesárea ali, com aquilo que tá ali. Então ela fazia doer e chegava minhas cólicas, temidas cólicas. E é aquele negócio. Minhas cólicas duravam 5 dias, então eu aguentava por 5 dias. É horrível. Tá, como é que eu fui saber o que poderia ser? Fui no meu médico do posto, gente, ele não tocou a região, simplesmente eu falei que eu tinha feito uma cesárea. E acima do corte da cesárea tem uma bolinha que parece ser um nódulo, alguma coisa que tá errada. Gente, ele botou simplesmente, pediu um ultrassom de íngua, região iguana. Gente, eu não tenho íngua. Não tem noção porque ele não tocou, ele não encostou. Então já era meio estranho. Chegou o dia do ultrassom e o cara assim, tu não tem íngua? Eu expliquei pra ele que eu pedi um ultrassom porque acima do corte da cesárea eu tenho uma bolinha ali que me incomoda.
E aí o médico fez ali o ultrassom daquela região, viu algo. E eu olhei pro computador, lá pra tela e vi, tem algo errado. E ele me perguntou, ele perguntou que dores eu tinha. Eu disse, não, no período menstrual eu tenho muitas dores, chega a queimar, aquilo ali sai pra fora, tudo. É horrível, pega minhas pernas e até durante a relação sexual isso me atrapalha muito. E ele disse, isso aí minha mulher já teve. Quando ela teve o bebê, ela teve isso, que eu acho que é endometriose. Quando ele falou endometriose, ele disse só a base de cirurgia. Então, já sabíamos que se fosse endometriose mesmo, eu teria que passar por outra cirurgia. Então, eu já fiquei com aquele negócio, endometriose. Comecei a pesquisar sobre o assunto e vi tal, e eu já sabia, na minha cabeça já estava sentindo que era endometriose e eu tinha que tirar aquilo ali de uma vez. Passei pelo médico cirurgião da minha cidade, gente. E ele, primeiro ele toca o lugar, ele não olha o exame, nada. Olhou. E ele olhou o ultrassom, gente. E no ultrassom deu quatro negócios ali. O que eu tinha, ele media 0,7 centímetro ao volume dele. E olha o que poderia ser as possibilidades. Endometriose, tumor desmoide ou granuloma residual, tá? Então, o meu cirurgião, primeiro, ele disse que poderia ser. Seu corpo rejeitou o fio da cesárea e criou um granuloma, como diz no ultrassom. Ele não perguntou os sintomas que eu tinha referente a esse granuloma, né? Ele não perguntou se eu tinha... se dava dores na barriga, não falou nada. Eu disse que queimava minha barriga, gente. E queimava, tá? E logo eu já vou citar todos os sintomas certinho pra vocês, pra vocês saberem e procurar ajuda médica. Aí tá, ele me deu uma folha e eu perguntei, essa folha é pra quê? Pra cirurgia. Mentira, gente, foi pra outro cirurgião geral. Passei por outro cirurgião geral e fui pra cidade vizinha, mais uma cidade vizinha da outra, tipo, foi pra outra cidade. O cirurgião, falei pra ele meus sintomas todos. E os sintomas que eu tive foram pra descobrir que era isso. Minha barriga queimava muito, tá, gente? A minha barriga repuxava, queimava. Cólica intensa. A região do corte da cesárea saltava pra fora. Ficava sensível. E além, né, disso, pegava as pernas. E eu tinha muita. Quando eu tinha relação, chocava muito. E eu tive uma cólica interna horrível. Esses eram os sintomas que eu tive para descobrir a endometriose. E esses foram os sintomas que eu falei pro meu médico que eu tive. E ele, sem nada menos, falou, você tem endometriose. E eu falei, engraçado, o primeiro médico que eu passei, ele disse que que meu corpo tinha rejeitado o fio e virou um granuloma. Ele disse, não, isso é comum até então, né? E eu perguntei, tá, tem que remover a cirurgia? Sim, a base de cirurgia teria que tirar. Aí eu perguntei tudo certinho sobre se as cólicas iriam melhorar muito, se as minhas relações, se eu tivesse, não ia ter mais esse problema. E ele disse, a tendência é melhorar muito mais. Então, ele me pediu uns exames para fazer de sangue. Fiz, tive o retorno. Nesse retorno, ele me deu a folha para eu trazer para minha cidade para marcar a cirurgia. Gente, assim que completou, quando ia completar um mês de retorno, chegou a minha cirurgia. Minha cirurgia foi no dia 27. Tem 2 meses já. Eu vou botar a data certinha em minha cirurgia. A data que foi. E eu tinha que estar 7 horas pra cirurgia, gente. 7 horas o horário que abria o hospital de lá. A minha cirurgia nem foi aqui, gente. Foi lá. E foi bom porque foi com o meu médico cirurgião, segundo que eu passei. Então, foi um médico que eu confiei bastante. E ele me passou essa confiança. Então, chegou o dia da cirurgia, eu fui lá cedo. E era em jejum, gente. E eu fiquei em jejum por muitas horas, tá, gente? Pra vocês terem noção. Eu estava em jejum, gente, há mais de 12 horas. Aí, cheguei lá, gente, ainda. Pra fazer minha ficha de internação. Demorou mais horas ainda. Tive que estar esperando por mais. E eu tava com muita fome, eu tava com muita sede, não podia comer. A ficha feita, fui lá pro quarto, pra outro lado do quarto, não fui direto pro quarto.
E cheguei lá, fiz tudo lá que eles pediram, troquei de roupinha. Vai estar passando algumas fotos do momento antes da cirurgia aí pra vocês, tá? Umas eu tô bem acabada pra vocês terem a noção de quanto eu estava com muita fome e muita sede. Tem uma cara que eu tô acabada, destruída, eu vou deixar rolando pra vocês. E foi isso, gente. Aí fui pra cirurgia, gente, em torno de 6 horas, 6 e pouco eu fui pra cirurgia. Foram me buscar e fui. Gente, eu fiquei com vergonha, vou ser sincera, tá? Eu tinha feito a depilação, tudo, mas fiquei com muita vergonha porque o meu médico estava lá do lado e elas estavam ali. Eu tava, tipo, daqui do peito pra baixo, pelada, tá? Eles subiram tudo, a roupa lá, né, que a gente usa. A levantou e eu fiquei pelada. A gente tava frio, tá? Eu tava com as minhas pernas toda roxa de frio. Eu tava muito coisa agoniada, com muito medo. Mas a cirurgia correu tudo certo, tá, gente? Vou já ser mais direta. Deu tudo certo. E ele me mostrou, tá? O médico mostrou pra mim o tamanho e foi feita uma biópsia. Tô pra pegar o resultado da biópsia. Irei gravar pra vocês todo esse processo também, né? De quando eu pegar e eu vou mostrar pra ele. E foi tranquilo, gente, cirurgia. Agora vai tá passando as fotos depois da cirurgia. Foi bem tranquilo. O meu pós-operatório também foi bem tranquilo. Só aquele negócio, questão de levantar, que dava muito medo. Tossir e espirrar que nem uma cesárea, porque eu levei hack, tá, gente? Foi uma hack que eu tive. Pra quem não sabe, é aquela anestesia nas costas, bem na espinha aqui, que eu tomei. Mas eu não senti muita dor, tá? Então foi bem tranquila a cirurgia. Pós-operatório também. E agora vamos falar se teve resultado, valeu a pena a cirurgia? Agora eu acho que vocês estão querendo saber. Gente, a cirurgia foi um sucesso para tirar os pontos. Tá tudo certo. Eu vou tirar. Deixa eu ver, gente. Eu acho que eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto para vocês, tá? Vai aparecer a foto aí do corte, como tá agora, né? Ficou a marca, ficou, mas eu não ligo, tá? Porque eu tive que realmente fazer essa cirurgia. E cólica, gente, diminuiu tudo. Eu não sinto mais queimação na barriga. Não sinto nada dos sintomas que eu tinha antes sobre relação às cólicas. Melhoraram 1000%. Sério, melhorou muito. E relação sexual, querem saber? Sim, gente, a relação sexual, não sinto dores, nada. E melhorou muito. Meu médico disse que ia melhorar bastante, muito mais. E, gente, posso confessar que melhorou melhorou bastante. As minhas relações sexuais estão bem melhores. E agora eu tenho retorno para pegar o resultado da biópsia. E tá, gente, a minha endometriose, ela tava bem perto da parede abdominal. Então, tô com tração aqui, ó. Mas eu vou botar foto também pra vocês, ó. Esse aqui era o nódulo e a minha parede abdominal. Então, vocês imaginam, mas, gente, valeu muito a pena, tá, a cirurgia, certo? Só o seguinte que o meu médico falou que poderia voltar. Talvez eu poderia ter daqui a alguns anos um cisto, alguma coisa, só que vai se confirmar realmente se eu voltei ou não no resultado da biópsia para ver o que realmente era, mas tudo indica que sim, era uma endometriose, tá? Pós-cesárea, mas agora eu vou pegar o resultado, tá? Então, vai ser em outro vídeo que eu vou gravar pra vocês, porque eu ainda tenho que marcar carro pra ir lá, então em outro vídeo vocês vão saber o resultado da biópsia junto comigo, eu vou levar vocês comigo. E é isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero ter explicado muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido super bem sobre esse assunto. Eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência sobre dores, tudo. Em compensação, gente, é uma dor horrível. E graças a Deus, meu teve remoção, tive que tirar. Valeu a pena tudo. E se eu tivesse que fazer de novo, eu faria, porque melhora muito a minha vida. Eu não sinto dor, nada. Até então, gente, hoje eu tô no período menstrual. Pra vocês terem noção, se eu tivesse com a endometriose, estaria inchado aqui e estaria com as cólicas, repuxando minhas costas e queimando minha barriga inteira e pegando minhas pernas. Não estaria nem sentada aqui porque ela puxava muito. Então, que nem o caso da cantora Anitta, que todo mundo julga, porque ela pega um pênis grande. Gente, machuca. Só que o dela é uma endometriose diferente, porque o dela
ela tem uns buraquinhos, parece na barriga. Independente da endometriose, gente, é muito ruim e acaba afetando a nossa vida, acaba afetando a gente, a autoestima e tudo. Então, se você tem alguns desses sintomas e acima do teu corte da cesárea tem uma bolinha ali, procure um médico, porque às vezes tem cirurgia e no meu caso a minha cirurgia valeu muito a pena. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, tá, gente? Eu tava mega ansiosa, era um dos primeiros conteúdos que eu queria ter trazido pra vocês nessa minha volta pro YouTube, mas não consegui. E hoje, graças a Deus, eu consegui trazer. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostou desse assunto, curte aqui esse vídeo pra eu saber o que vocês acharam. Mande para suas amigas, família que tem algum caso desse, tem algum sintoma parecido. Enviem pra geral. E é isso, até um próximo vídeo.